ano, talentosa, bonita e cheia de atitude, com uma banda genial assinando a trilha sonora do nosso programa. Eu tenho aqui uma jovem advogada que faz parte de uma geração brilhante do direito, também cheia de atitude na área dela, e aqui para colaborar com a gente com o conteúdo que precisamos saber mais. É a doutora Isabela Paranaguá. Deixa eu primeiro apresentar a doutora Isabela para vocês. Ela é doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo. É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí. Esteve aqui conosco falando sobre a sua dissertação de mestrado. Advogada e mediadora familiar, especialista em Direito da Família e Sucessões. E é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM, aqui no Piauí. É também palestrante e vem falar sobre vários assuntos que a gente não tem o hábito de falar. Eu encontrei com a doutora Isabela e disse: doutora Isabela, eu acho que as relações ficaram mais fáceis de serem formalizadas, mas eu acho que as pessoas talvez não estejam atentas ao que a lei prevê. De repente, um namoro é fácil de ser encaixado, um simples namoro pode naturalmente virar uma relação mais estável, as pessoas não estão atentas a isso e podem estarem sujeitas a implicações legais, principalmente por não estarem atentas ao que a lei prevê. E a lei tem se modificado bastante. Então, como a Mauri falou no começo do programa, no início é meu bem, e depois meus bens. E aí eu queria agradecer que você veio aqui falar sobre esse assunto que não costumamos falar, mas que precisamos estar atentos. Bem-vindo a Falando Nisso, boa noite. Boa noite, Maia, boa noite a todos. É um assunto muito interessante, apesar de que não é dos mais polêmicos em direito de família. Não é dos mais polêmicos, mas eu acho que é importante porque tem muita gente namorando sério e namorando tanto que tem o meu namorido, né? Exatamente, aí gera a confusão e é essa realidade dos fatos atuais, que é tudo um reflexo da pós-modernidade, isso reflete no direito e o direito ele precisa acompanhar os fatos. Ele não pode fechar os olhos para novas realidades de arranjos familiares ou não familiares. Acho que a gente podia começar dizendo qual é a diferença entre namoro qualificado e união estável. Depois de definido isso, eu e o Amauri vamos começar a fazer nossas perguntas e tirar as nossas dúvidas, não é, Amauri? Vamos começar por aí. Certo, muito bom. O namoro simples, basta que duas pessoas se relacionem amorosamente, que ali já começou um relacionamento. Podem ser encontros casuais ou sérios. Isso independe, ali começou um namoro. Já o namoro qualificado, não. O namoro qualificado é aquele relacionamento amoroso, maduro, sexual, entre duas pessoas maiores e capazes e que tem quase todos os requisitos da união estável. Porém, não existe o principal, que é o elemento subjetivo, que é o intuito de constituição familiar presente. Então, no namoro qualificado, as partes, os casais de namorados, eles podem até conviver um com o outro, pernoitarem e coabitarem. Mas aquele status, aquela vontade de constituir família, ela não é presente, ela é uma proclamação para o futuro. Eis aí a grande diferença para a união estável, mas que confunde muito no plano fático, ou quando um relacionamento é muito duradouro, de longos anos, e às vezes a mulher ou o homem não sabe o que fazer e muitas vezes vai ao judiciário pleiteando algum bem que existiu ali durante aquele relacionamento, e aí vamos lá, aquilo ali é uma união estável ou é um namoro qualificado? Doutora, no caso, você disse quando não há a vontade de constituir uma família, alguma coisa nesse sentido, tal. Quando, por uma parte ou pelas duas partes? Basta que uma parte queira mantenha os seus interesses individuais, sem compartilhar com o outro. Fica realmente bem confuso. E é por isso que é uma discussão atual no direito de família. Essa acepção qualificado, ela foi dada pelo ministro Marcos Belise, do Superior Tribunal de Justiça, devido exatamente às demandas que aumentaram. Então, a gente diz assim, que o namoro qualificado, o namorado vira para a namorada e diz: amor, um dia nós vamos ser uma família. Já a união estável, não. Eles já são uma família. Amor, nós somos uma família. Ali já começou uma família, uma entidade familiar.
tanto que a Constituição Federal eleva a união estável ao status de entidade familiar e a união estável ela é tutelada pelo Estado no artigo 1723 do Código Civil brasileiro. Precisa ser pedido em casamento para isso ficar claro? Precisa ter uma troca de alianças? Quando você fala em formalizar isso, essa intenção de formar uma família, isso precisa ter uma testemunha? Isso precisa... O que fica claro? Eu quero ir mais fundo nisso para ficar mais claro ainda. Quais são os itens? Qual é o checklist disso, para ficar mais claro ainda? Realmente é um checklist, Maia. Existem elementos subjetivos e objetivos. Os elementos objetivos são aqueles que o namoro qualificado é quase igual à união estável, que é aquela convivência pública, duradoura, aquela convivência notória. Daí nós passamos para o elemento subjetivo. De que forma aquele relacionamento, o que ele passa para a sociedade, de que forma aquele relacionamento é visto pela sociedade. Se ali é um casal visto como realmente eles já são uma família ou não, e daí nós temos mais elementos. Porque uma família não é só quando tem filhos. Se você divide conta, se você dorme na casa da namorada ou na casa do namorado, se vocês já moram juntos... Se você já levou muito mais do que a mochila, mas a mala, não é? Ou no caso ainda não está morando, mas assim, tipo assim, compraram um apartamento, mobiliário, fogão, cama, geladeira, tudo compradinho, tudo no ponto. E, não, rapaz, eu desisti, eu não vou mais casar, não. Quer dizer, gera algum tipo de, sei lá, de... O que prevê a lei sobre isso? Isso, né? O exemplo que ele deu é exatamente o exemplo da decisão inédita que fez a diferença do namoro qualificado para a união estável. Foi um casal... que eu até nomeei ele, o Neymar e a Bruna. O Neymar, ele foi contratado e ele foi trabalhar em Barcelona. Um ano depois, Bruna foi, só que ela foi a estudo. E lá ela foi estudar inglês e passou no mestrado, vamos supor. E ali eles coabitaram, era um relacionamento forte, o relacionamento se fortaleceu. Um ano depois, Neymar volta ao Brasil e compra um apartamento no Rio de Janeiro. A gente não está falando do Neymar, jogador de futebol, nem da Bruna Marquezine. É um exemplo hipotético. Ano seguinte, ele compra esse imóvel no Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele decide noivar com ela. No ano seguinte, ele casa. E vamos supor que no ano seguinte, eles se separam. Né? Nasce, cresce, desenvolve e morreu. E daí, Bruna, que não é a Marquezine, ela ingressa na justiça pedindo o reconhecimento e a dissolução de união estável, alegando que aquela convivência anterior ao casamento, quando ele comprou aquele apartamento no Rio de Janeiro, ali eles viviam como uma família e união estável. Então, é ou não é? Namoro qualificado ou união estável? Serão os elementos fático-probatórios que definirão se aquilo realmente era uma família ou não. Era uma união estável. No caso, essa decisão que foi do ministro Marcos Belize, ele definiu como namoro qualificado porque Neymar, hipotético, ele casou depois em comunhão parcial de bens, significa que ele não queria que os bens anteriores se comunicassem. O desenvolvimento normal de todo relacionamento é namoro simples, namoro qualificado, noivado e casamento. E apesar de a convivência sob o mesmo teto ser um forte indício de união estável, a gente tem que entender que é comum hoje em dia que casais de namorados morem juntos. Isso é super comum. E o direito, como falei, tem que acompanhar essa realidade social. Gente, como você tem que ficar atento, né, Amaury? É impressionante. O fato é que, pelo bom senso, tudo que você compra, sendo união estável, casamento ou namoro qualificado, você tem que estar atento a tudo que você adquire enquanto casal, tem que ser dividido, se você compra junto. Agora, se você compra separado, se enquanto namoro qualificado eu faço uma compra, o meu namorado, ele tem um direito de exigir legalmente que ele tem direito sobre aquele bem? Não, se o interesse particular não se comunicar com o outro, se apesar dessa união tiver dedicação, solidariedade, fidelidade, aparentemente, todos os requisitos objetivos de uma união estável, se um ou outro não der apoio moral e financeiro total, se ele, por exemplo, não colocar ela como dependente no plano de saúde, não preencher outros requisitos que compõem a união estável, não tem direito a aquilo nada. vai ser apenas um namoro qualificado.
Porque, como falei, apesar de, para valores morais, conviver sob o mesmo teto ainda não é bem enxergado por alguns, isso é uma realidade fática. E isso não é um requisito para caracterizar a união estável. Então, muitos casais de namorados confundem um determinado momento da relação. Eu namorar 40 anos com a pessoa. Né? Não fomos casados, mas enrolar namoro. a pessoa há 40 anos. Toda noite eu vou para casa dela, ela vem para minha casa, a gente fica na porta da casa, sentado na calçada, conversando. Na porta? Conversando, vendo o povo passar e tudo, 40 anos. E aí, de repente, o que eu adquiri ou o que ela adquiriu não pode ser considerado um do outro, nesse caso, né? Por exemplo, eu morro, ela participa como herdeira dos bens ou não? Esses 40 anos que você diz que eram 40 anos de namoro. Então, tudo vai depender do status que aquele relacionamento passa para a sociedade. Se a sociedade via aquele casal como uma família ou se ela via, durante os 45 anos, aquele casal como casais de namorados. E vão ser os elementos fático-probatórios que vão definir realmente. Como é subjetivo, né? Porque depende das testemunhas também, né? E o cerne maior da questão é o objetivo de constituir família. Porque no namoro qualificado, o objetivo de constituir família, ele pode até existir, mas ele não é presente, ele é futuro. Ou já seja, na união tu enrolou estável, a mulher há 40 anos, então tu não vai ter direito a nada. Cabe algum tipo Eu vou testemunhar contra você. Agora, alto lá. Esse rapaz que namora 40 anos é um namoro desqualificado. Porque 40 anos não casou, não pediu em casamento. Cabe algum tipo de indenização? O sujeito namora com a moça lá, tantos anos, e ela cria aquela expectativa toda de que vão construir uma família e, de repente, ele abandona a relação e tal. Por parte dela, cabe algum tipo de indenização, de pedir alguma indenização? Vamos supor que eles noivaram e ela já teve alguns gastos com o noivado, ali cabe uma indenização material. Mas se, por exemplo, ele descumprir o dever de fidelidade, se aquilo é um namoro, o namoro ele não é família para a lei. O namoro é um estágio para o casamento ou uma união estável. Então, só vai ser tutelado pela justiça a união estável ou o casamento. Namoro não é família. Você recomenda que as pessoas façam um contrato de namoro com isso muito claro? Ou é a gente judicializar demais a relação, como se tem judicializado demais a vida, doutora Isabela? É até uma pergunta um pouco complicada, porque eu tenho minha opinião pessoal, mas faço contratos de namoro no escritório. Eu entendo que em cidades, metrópoles, cidades maiores, é muito comum casais de namorados conviverem sob o mesmo teto. Os namoridos, né? Os namoridos. E em algum momento da relação, ou um está melhor economicamente ou não, e uma das partes não quer realmente comunicar, não quer, é irrestrito, não tem aquele apoio total financeiro e moral que tem na união estável. E ele vai no escritório e pede, porque ele não quer que aquilo ainda seja uma família. Ele quer proteger os bens dele. A gente sabe que é uma materialização do afeto, acaba sendo, mas acontece. Isso termina proteger um os bens. pouco criando uma... Eu acho esquisito muito esse tipo de situação, porque assim, eu não consigo visualizar isso, né? Eu sou casado em comunhão total, absoluta de bens e tudo. Então, assim, eu não consigo visualizar uma pessoa que tem uma relação de amor com outra, consiga separar isso, sabe? Mas você já é casado, né? Quer dizer, mas para quem está namorando... Mas antes disso, porque tem um amigo nosso aqui na TV que ele não paga nada para namorada, só um plano funerário. Isso conta. A Mauri, é porque a doutora Isabela não vai ter tempo de falar do poliamorismo. Poliamorismo é bem polêmico. Eu só faço uma introdução para você voltar aqui em outra oportunidade. E o poliamorismo? Só para o Mauri ficar mais confuso ainda. Inclusive, sobre o poliamorismo, eu voltei sorrindo hoje de uma audiência que era sobre poliamorismo. O que é o poliamorismo? O poliamorismo é quando existe a boa-fé entre todas as partes de que eu posso ser sua mulher, mas você pode também ser marido da outra, e da outra, e da outra. Rapaz, isso é legal. 2 ou mais pessoas. Isso é legal. Se é amparado legalmente, a lei reconhece isso? A lei não reconhece o poliamorismo, porém existem decisões isoladas. Essa discussão ela existe na justiça. E não o poliamorismo, mas uniões estáveis simultâneas, que é diferente, porque na união estável simultânea não existe o elemento da boa vontade de todos. Às vezes, uma mulher vive em união estável por 10 anos com
com o companheiro e, paralelamente, ele constitui mais 2 uniões estáveis. E aí, eu não vou proteger as outras 2 que viveram realmente como união estável? É o amor paralelo. É o direito da amante. Exatamente. E na pensão por morte, já tem acontecido casos das 2 receberem a pensão por morte. Eu já vi uma entrevista no interior do Pernambuco, ou da Paraíba, se eu não me engano, onde o cidadão vivia com 3 mulheres, mas tinha 3 casas, e ele um dia era de um, outro dia era de outro. E todas sabiam? E todas sabiam, e se conversavam, e eram amigas. Então, isso é o poliamorismo. Gente, eu acho assim que moral da história é realmente você ter um amor qualificado. Né? A gente está falando de namoro qualificado, é você ter um amor qualificado, uma relação qualificada. Né? Eu acho assim, porque a lei, não sei se a doutora Isabela concorda comigo, qual é a opinião dela, ela é uma operadora do direito, ela é advogada, eu sou apenas uma jornalista. Mas a lei, ela vai sempre tornar iguais os desiguais, é o papel da lei, né, do direito. Ela vai sempre regular, entre aspas, atender a essas demandas, não é? Mas a lei, ela vai sempre ou judicializar o que precisa ser resolvido. Então, a gente tem um pouco que ficar atento a isso, né? É você ter qualidade nas suas relações, e qualidade envolve isso, né? A que ponto chegamos, né? O namoro qualificado, todo namoro tem que ser qualificado, mas legalmente o qualificado ficou claro, na verdade. É o amor que tem que ser qualificado, não é, doutora? Muito interessante a entrevista. Muito interessante, concordo totalmente com o que você falou, Maia. Inclusive, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele pretende elevar o afeto como um valor jurídico na Constituição Federal, justamente porque a gente percebe que as famílias, elas estão se desfacelando muito rápido, porque as pessoas se unem por motivos diversos que não o amor. Então, a gente está retornando com esse estudo do amor propriamente dito, que as pessoas se unem e se esquecem do real sentido de uma união amorosa. É verdade. Nossa, sua entrevista aqui dava para fazer o programa inteiro, né? Você vai voltar outras vezes para a gente falar de outros assuntos pertinentes. Muito obrigada pela entrevista, doutora Isabela Paranaguá. Ficou claro para você, Amaury? Ficou. Claríssimo, né? Ficou claríssimo. Olha só, vamos antes de ir para o intervalo comercial com Juliana Albano, falar as dicas da livraria Anchieta, a Consciência Dizendo, do Ítalo Svevo, a coleção 50 anos. Essa coleção, na verdade, é uma reedição dessa editora incrível, que é a editora Nova Fronteira. Chegou tudo, tá, gente, lá da Nova Fronteira. Eles estão comemorando os 50 anos, né? E estão relançando os clássicos, né, da Nova Fronteira. Passa lá que você vai ficar realmente impressionado, vai querer levar tudo para casa como eu. E a gente nunca traz livros para as crianças, né, literatura infanto-juvenil, e eu trouxe o Dino Maluco, Você é o Detetive, né? Às vezes eu encontro os pais e falo, nossa, eu amo as dicas, eu queria que você... Como às vezes eu fico vendo com o meu filho e tudo, olha que lindas ilustrações, né, do Dino Maluco. Né? E aí eu queria que você de casa também curtisse, né? Às vezes as crianças às vezes ficam um pouquinho até mais tarde, né? Às vezes. Eu não aconselho você ficar até mais tarde para ver as dicas da tia Maia. Vai dormir, menino, que amanhã você tem aula. Se não tem aula, tem que estudar, né? Mas os pais pediram, a gente aproveitou para dar essa dica também. A dica para o pai comprar para o filho, mas não é para o filho ficar acordado até essa hora esperando a dica, tá certo? E a outra dica que eu tenho, o outro recado, é o recado do Werner, que fica no 2º piso do Teresina Shopping. O Werner é um salão fantástico, gente, porque eles já estão há mais de 25 anos no mercado, estão aí com 4 anos consecutivos de franchise, é uma equipe super qualificada. Se eu fosse você, ia lá conhecer. Veja o recado. Werner Coifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com espaço exclusivo e padronizado em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Coifer, loja 370, 2º andar, Teresina Shopping. Eu vou para o intervalo comercial com Juliana Albano e no próximo bloco a gente vai conversar sobre a primeira escola militar do Piauí. É uma escola em tempo integral. Eu estou com a tenente, que é a diretora adjunta da escola, estou com alunos também. Depois do intervalo a gente conta tudo. Até já.